Muito boa noite, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos mais uma noite celebrando o nome de Jesus. Como foi o seu dia hoje? Um dia atribulado, cheio de preocupações, um dia difícil? Talvez muitas pessoas tiveram um dia assim hoje. Mas agora chegou a hora do bálsamo. Chegou a hora de nós recebermos do Senhor, fortalecer as nossas baterias, pois o Senhor, Ele vem e enche a nossa alma, Ele refrigera a nossa alma. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo que você hoje esteja passando pelo vale da sombra e da morte, como diz o Salmo, não tema, pois o Senhor, teu Deus, está contigo. E agora é hora de nós louvarmos o nome do Senhor. É hora de nós ouvirmos a palavra de Deus, de descansarmos no Senhor. Podemos dizer que essa é a melhor parte do nosso dia. Parte de nos encontrarmos com Jesus. E por mais que estamos distantes hoje, saiba que Jesus, Ele está aí na sua casa, Ele está aqui na minha casa, pois a palavra de Deus vai falar de um dos seus atributos. E um deles é que o Senhor Jesus, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está comigo aqui, Ele está contigo aí, Ele está com o crente lá na China. Oh, meu irmão e minha irmã, nós servimos um Deus poderoso. E glória a Deus por isso. Então eu te convido, vai entrando, vai compartilhando este vídeo. Vamos levar a palavra de Deus mais longe essa noite. E eu creio que você pode cooperar nesta missão. Então, compartilhe, tire um momento para evangelizar de maneira remota, online. E nós vamos louvar o nosso Senhor. Hoje nós estamos com uma live especial, temos um convidado, meu amigo Daniel Chardon, do canal sobre as lendas da graça. Está conosco hoje, vai cooperar na palavra de Deus. Vamos ter um tempo onde vamos concordar sobre aquilo que as Escrituras falam. Normalmente duas pessoas costumam debater, não é mesmo? Mas hoje nós vamos concordar sobre aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então seja bem-vindo, Daniel. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua participação. Deixo um abraço para a Nara, para o Felipe. E logo mais Daniel estará conosco aqui, dividindo a nossa tela. Deus abençoe a vida da irmã Rosane Macedo, que está conosco. Nos conte notícias, minha irmã. Já está melhor? Como está passando? Irmão Claudio Miro, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida do irmão Max. Glória a Deus. Vai entrando, vai deixando seu comentário, vai deixando a sua saudação, para que nós possamos ver a sua presença, para que nós possamos te cumprimentar, deixar aquele abraço. Também a Paola está conosco. Deus abençoe a sua vida, Paola, minha cunhada. Glória a Deus por isso. Márcia Nunes também está conosco. Deus abençoe, Márcia, seja bem-vinda. Vai entrando, vão compartilhando, porque hoje essa noite vai ser maravilhosa na presença de Deus. Enquanto os irmãos vão entrando, nossos convidados vão chegando no culto, nós vamos louvar o Senhor com uma canção que diz que digno é o Cordeiro. Somente o Cordeiro, Jesus, é digno. E somente por Ele nós vamos para a eternidade. Então, te convido a juntar-se comigo nesta noite em adoração ao Senhor.
E louve a Deus aí na sua casa, tire um tempo, concentre-se nesse tempo com Deus e creia que nós seremos abençoados. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. E digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Aleluia. Um novo cântico levantamos, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Eu te convido a declarar: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar aquele que é santo, aquele que é digno. Cante comigo: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, santo Ele é. E um novo cântico cantamos, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus e sobre Ele, e para Ele cantamos: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Ele é tudo, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, Jesus, Tu és adorado essa noite, Senhor. Tu és engrandecido, ó Pai. Glórias ao Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
adorando junto nessa noite, que está em espírito, Senhor, em verdade, te adorando. Santo, santo tu és e digno para nós. Aleluias, glórias ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Deus abençoe a vida do Cid que está conosco. Cada um dos irmãos que foram entrando, seja bem-vindo essa noite. Você que nos visita hoje, saiba que o Senhor, Ele está aí na sua casa também, pois nós estamos reunidos no nome de Jesus. E essa canção que vamos louvar a Deus, ela diz que todo ser que vive, ele deve adorar ao Senhor, porque mesmo sendo pó, o Senhor, Ele tem grande amor por nós. E foi por isso que Ele entregou a vida do Seu Filho Jesus, para a glória do Seu nome. Então, reconhecendo a nossa condição de pó, e eu costumo dizer aos irmãos, experimente pegar um pouco do pó do seu quintal e tente vender esse pó na vizinhança e veja quanto de dinheiro você vai arrecadar no final do dia. Acredito que você não vai ter muito sucesso nisso não, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos pó, e o pó, ele não tem valor nenhum, mas o Senhor nos deu valor. Jesus te deu valor quando Ele soprou o fôlego de vida sobre você, sobre nós, e Ele colocou em nós uma alma vivente, e a partir dessa alma nós podemos escolher por Deus ou escolher pela nossa própria vaidade, pela nossa própria direção. E eu te convido essa noite a você escolher a Deus, a você reconhecer que é pó e que tudo de bom que acontece na sua vida vem do Senhor. Então vamos louvá-lo, engrandecê-lo dizendo: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser e todo
Seja teu santo nome, Senhor. Louvado tu és na terra e no céu. Todo ser irá confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Messias, aquele que era, aquele que é, e aquele que eternamente será, aquele que está por vir. Certamente Jesus virá, meu irmão e minha irmã. É tempo da igreja se atentar, é tempo da igreja firmar os passos, fitar os olhos em Jesus. Não podemos andar distraídos com este mundo ou com as coisas dos últimos tempos, pois estes são os últimos tempos, o fim dos tempos. É tempo de nós buscarmos a Deus como nunca buscamos. Eu te convido a fazer isso essa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da irmã Fabiane, que está conosco, o irmão Ezequiel, tantos outros irmãos que, enquanto eu estava louvando, estava vendo aqui os irmãos entrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, vou chamar aqui o nosso convidado, o Daniel Chardon, do canal Sobre a Lenda da Graça. E vamos falar um pouco então com o Daniel, que vai cooperar conosco essa noite. Voltando para a segunda parte aqui do nosso culto ao Senhor. E estamos hoje com o nosso convidado, Daniel Chardon, e estávamos tendo alguns probleminhas, né? Mas acredito que agora vai dar tudo certo. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ir entrando novamente. Vamos dar sequência aqui. Voltando então, irmãos, continuando, melhor dizendo, né? A nossa live. Vamos para o nosso momento da palavra. Então, lamentamos, né, não ter dado certo a participação do Daniel. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera, senão você vai ficar torto assim, né? E lamentamos, então, não ter dado certo, mas com certeza na próxima vamos conseguir, né? Já tínhamos feito o teste, estava tudo certinho, mas internet é assim mesmo, né? Hoje, então, vamos falar um pouco sobre um tema da Palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo 7, versículo de número 14 em diante. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia, abra comigo lá em Romanos, capítulo 7, versículo 14 em diante. É um tema onde muitas pessoas têm dificuldade, né, de interpretar. Vou pedir a compreensão, né, dos irmãos, todos que estão nos ouvindo hoje, né? Vamos seguir desta maneira aqui por áudio, então não vamos poder contemplar o belo rosto do irmão Daniel, mas vamos ter que vamos ficar só com a voz de locutor dele, né? Né, Daniel? É isso aí, não vou poder, infelizmente não vou poder ver minha beleza. Mas agradeço então mais uma vez o Daniel por participar conosco aqui, né? Estamos então no texto de Romanos capítulo 7, versículo de número 14 em diante. Todos já abriram nesse texto? Os seus comentários nós podemos ver, tá bom? Pode continuar interagindo, comentando, que nós conseguimos ver os comentários. Diz assim, então, a palavra de Deus.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Antes faço o que aborreço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, ou seja, em minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que o mal está em mim quando quero fazer o bem. Porque, segundo o homem interior, deleito-me na lei de Deus. Mas vejo outra lei em meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Muito bem, glória a Deus. Esta é a palavra, este é o texto básico que vamos falar um pouco hoje. E, irmãos, dando uma introdução, então, a esse texto que lemos, um texto um pouco extenso, mas bem conhecido, né, daqueles que já são cristãos, que já têm convívio com a Bíblia. E é um texto que, na minha percepção, ele é bastante mal interpretado. Até um caso que aconteceu comigo no início da minha fé, ao ler esse texto, eu fiquei muito confuso, eu não conseguia entender isso. Eu cheguei a dizer até que o apóstolo Paulo, ao falar, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, eu cheguei a dizer que o apóstolo estava dando desculpas para não fazer o bem, para não andar em acerto, ou fazendo concessões para fracassar na fé, né, e na conduta. Eu entendia que esse texto era uma justificativa de Paulo, né, se justificando pelo seu pecado e tal, mas depois, né, tendo um conhecimento maior das escrituras, né, da interpretação, a gente vai vendo que Paulo está apenas falando, né, de uma realidade que ele vivia, né, que ele estava vivenciando. Não é mesmo, Daniel? O que tu poderia nos falar sobre este texto aí, inicialmente? Não, é exatamente isso. Na verdade, muitos também falam que Paulo está falando ali de um homem que ainda não conheceu a Deus, um homem não convertido, né? Alguns pensam que esse homem ainda não, que Paulo está falando do ser humano que ainda não se converteu, mas não. Paulo está Exatamente. falando, Paulo está falando do que acontece com ele no seu interior, né? Ele já recebeu o Espírito Santo, né? Ele já tem a vida de Deus, né? E ele sente, ele percebe na vida dele que ainda há pecado, né? Então ele entra nesse dilema, né? Que todos os cristãos têm, né? Que é justamente perceber que a nossa vida ainda tem pecado, né? Que ainda não fomos glorificados, ainda pecamos, né? E perceber que Deus, a nossa vontade de querer fazer o bem, de querer fazer o certo, de querer fazer a vontade de Deus, né? Também habita em nós, através do Espírito Santo que nos impulsiona e nos dá a vontade de querer fazer o correto, né?
mas a gente percebe que muitas vezes a gente não consegue fazer o correto porque o pecado habita em nós, né? Exatamente. Então, a gente pode perceber aqui no texto um conflito que Paulo estava vivendo, né? E que todo o cristão vive e que faz parte da realidade de todos. Não existe o crente santão que não peca, que não que não tem desejos carnais, pecaminosos. E às vezes se cria, né, uma imagem, né, daquele irmão que é a pessoa mais santa, aquele pastor que não peca, que não erra. E quando a Bíblia vai mostrar aqui um grande homem de Deus, e o apóstolo Paulo, que vai, inspirado por Deus, falar dessas fraquezas, né, que nós temos de, uh, de combater, né, o pecado e de nos mantermos, as dificuldades que temos por conta do pecado, de nos mantermos santos, né, e segundo a vontade de Deus. E ele vai falar, né, sobre duas vontades ali que militam, né, a vontade do pecado contra a vontade de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Exatamente. Eu quero, para complementar esse texto, tem um texto também em Romanos 3:23, muito conhecido, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, depende da versão, né? E isso mostra que a nossa condição de pecadores, né? Nossa condição, nossa natureza pecaminosa, né? Em Romanos 3, Paulo também ele faz uma citação do Salmos 14, versículo 1 a 3, que diz ali, né, que não há ninguém justo, né? Ali em Salmo 14 diz o seguinte: diz o tolo em seu coração, não, Deus não existe. Corromperam-se todos. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Isso mostra a nossa condição de pecadores, né? Muitas vezes a gente ouve uma frase famosa, eu já falei ela muitas vezes de forma errada também, a gente ouve muito nas igrejas isso, de dizer assim, ah, quem não vem pelo amor, né, vem pela dor, né? Que às vezes Verdade. Deus permite coisas ruins que aconteçam para levar as pessoas para Ele, né? Como se Deus fizesse um mal para as pessoas, mas na verdade eu queria dizer o seguinte, que todo mundo vem pela dor, não que Deus faça as pessoas sofrer, mas a gente precisa ter o entendimento de que a gente é pecador, né? E isso nos leva a uma angústia, né? De notar essa nossa condição pecadora. E Paulo retrata muito bem ali, né, essa angústia, porque ele termina o texto dizendo assim: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Ele está justamente clamando, né, nessa angústia de ver como ele é miserável, como ele é pecador, né? E a Bíblia nos mostra isso, que a gente é pecador, que a gente não consegue buscar a Deus, que a gente não consegue chegar até Ele por causa do nosso pecado. A gente se desviou, a gente rejeitou Deus e e legal que no final ele dá a resposta, né? Ele fala, graças a Jesus, nosso Senhor, né? Então, graças a Jesus só que a gente consegue ter um relacionamento com Deus, porque o Pai mandou o Filho para morrer por nós, né? E nos dá acesso à, à presença de Deus e ter um relacionamento com Ele, né? Apesar de nós sermos pecadores, Ele teve misericórdia de nós, Ele veio até nós porque nós não conseguimos ir até Ele, né? Então, essa angústia é natural do ser humano, né? Ao notar
Então, do cristão, né, ao notar o seu pecado, ele cai nessa angústia, né? Mas essa angústia ela não nos paralisa, essa angústia, o Espírito Santo nos leva a conhecer a graça e a misericórdia de Deus, né? Então, essa angústia gera em nós uma gratidão pelo que Jesus fez na cruz e nos impulsiona a sermos a mudarmos de atitude ao arrependimento, né? E a nos tornarmos mais parecidos com Cristo, né? Muito bem, concordo. E, e esta angústia, esse conflito interno, aquela guerra, né, entre a vontade de fazer as coisas de Deus e aquela vontade natural do homem de ir contra as coisas de Deus. E o que a palavra de Deus vai dizer, né? Que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E como o irmão Daniel colocou, isso é uma coisa natural de todos nós. E às vezes podemos olhar para isso como algo ruim, um sentimento ruim, uma condição ruim, né? Ter esse conflito dentro de nós. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras e vamos para as palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, quando o Senhor vai falar sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele vai dizer que esse conflito, ele é necessário, ele deve existir dentro de nós para que nós possamos herdar o reino dos céus. Esta angústia, ela precisa estar em todo cristão para que nós possamos entrar no reino dos céus. E aí nós vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 3, e nós vamos citar o texto que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito. E os pobres de espírito, não é aquele que tem um espírito fraco, né? Não é aquele que não tem o Espírito Santo, mas o texto está se referindo àquele que entende a sua pobreza moral, né? Que tem consciência do quanto ele é pobre, do quanto ele é pó, como nós cantamos antes, e o quanto somos necessitados e carecemos, como o irmão Daniel citou o texto de Romanos, da graça, da glória de Deus, né? E então Jesus ele vai falar aqui sobre uma condição para entrarmos no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa pobreza, a nosso estado o nosso estado de pecador. E aí, o versículo 4, eu vou deixar o irmão Daniel comentar o versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E isso vem ao encontro do versículo de número 3. Exatamente, na verdade, justamente, concordo contigo, essa pobreza de espírito, na verdade, justamente nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual, né? Que a nossa incapacidade de espiritualmente escolhermos Deus, né? Então ele nos escolhe, né? E justamente o versículo posterior aí que tu falou nos dá essa, né? Bem-aventurados que choram, justamente por causa e por reconhecer essa pobreza, a gente entra nessa angústia, né? De chorar, né? De saber que somos pecadores e somos incapazes de chegar a Deus, mas isso mostra, Jesus fala ali que seremos consolados, né? E temos o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E a Bíblia diz também, no texto de João, fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a gente está reconhecendo o nosso pecado, é uma das evidências de que o Espírito Santo está fazendo a obra na nossa vida, né? E esse Sim. sentimento de conhecer o pecado, esse sentimento de angústia, eu queria compartilhar também um texto que em Apocalipse,
que João passou também por essa mesma angústia, né? Apocalipse 5, versículo 4, ele em diante ali, ele fala que ele chorava muito porque ele não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro da vida, né? E nem de olhar para ele. Então um dos anciãos falou: Não chore, eis o leão da tribo de Judá, o rei de Davi, que venceu e pode abrir o livro dos 7 selos, né? O João aqui ele tem uma angústia, né, ali no livro de Apocalipse, ao ver que não ninguém é bom, todo mundo é pecador e ninguém pode abrir o livro da vida, né? Mas aí tem então o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que é digno, e graças a ele, né, nós podemos ter acesso à presença de Deus, podemos ter um Glória a relacionamento Deus. com Deus, né? Então, essa angústia, ela é natural, a gente precisa ter essa angústia, mas ela vem é, logo junto com a graça de Deus, a misericórdia. Então, vem com essa alegria de sabermos que Deus nos ama e vem com o Espírito Santo mostrando que a gente é pecador e mostrando juntamente com isso o amor dele. Existe uma diferença muito importante do arrependimento verdadeiro, ele é uma angústia que ela gera louvor a Deus e gratidão a Deus. Se ficar somente na angústia, se nós ficarmos somente na angústia, não é um arrependimento verdadeiro, é apenas autopiedade ou apenas um sentimento de culpa, né? Então, Remorso. é necessário a gente entender nossa condição de pecadores, mas isso nós não podemos ficar estagnados e parados, né? Chorando nosso pecado. A gente tem que entender, a gente pode, através desse conhecimento do pecado, glorificar a Deus pela misericórdia dele, porque ele nos amou mesmo a gente sendo assim, miserável e pecador, Glória né? a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E então eu creio assim que Deus ele hoje está falando a muitos filhos e filhas que hoje se sentem incapazes, não acha isso, Daniel? Se sentem incapazes de servir a Deus por conta dessa angústia, por conta desse Sim, conflito. E, e hoje a palavra de Deus ela vem ao encontro das nossas vidas, nos dizendo que este conflito é obra do Espírito Santo. Significa que Deus está operando na sua vida e que você está no caminho certo. Se você hoje sente como se costuma dizer no meio da igreja, incomodado pelo Espírito Santo, usando esse termo, significa que você está no caminho certo, significa que o Espírito Santo ele está vivo dentro de você e está como um leão, né, rugindo, fazendo a diferença na sua vida. E nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e nestas condições de pecado, de prisões que nós vamos entrando ao longo da vida, nós precisamos pedir para Jesus nos libertar, pois a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Salmo 32, concluindo a minha parte, depois eu deixo o Daniel ter a bondade de concluir a parte dele. O, o salmista Davi, né, ele, depois de ter pecado, depois de ter sido o autor de um homicídio, né, depois de ter tomado uma mulher que não era dele para si, ele passa por esse conflito também. E no Salmo 32, ele vai falar o seguinte: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei,
envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite pesou sobre mim a tua mão, e o meu humor se tornou em sequidão de verão. Meu pecado te declarei e não encobri a minha iniquidade. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi, ele diz que enquanto ele encobria aquele pecado, enquanto ele se calava e não confessava e ficava convivendo, como o irmão Daniel colocou antes, com aquele pecado, sem ter uma mudança, ele diz que a sensação que ele tinha era de que os ossos dele estavam secos. Envelheceram-se os meus ossos pelo bramido em todo o dia. E o humor dele se tornou em sequidão. Então, enquanto a gente está no pecado, tendo a consciência de que Jesus nos chamou para uma nova vida, nós não vamos, enquanto estivermos nessa situação, presos a isso e escravizados a isso, nós não vamos ter uma alegria de viver. Mas ele diz que recuperou essa alegria no momento em que ele confessou a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, veja como é importante nós confessarmos os nossos pecados, nós abrirmos o nosso coração, não ficar retendo ou tentando encobrir algo de Deus. E saiba de uma coisa, se você confessar, se você se arrepender, certamente o Senhor te perdoará, porque Ele é rico em graça e em misericórdia, e Ele morreu na cruz pelos pecados que você cometeu ontem, pelos pecados de hoje e por aqueles que você ainda irá cometer. Então, saiba, se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Jesus há uma nova chance, em Jesus há uma nova história para nossas vidas. Então, confesse os seus pecados e tenha uma vida de paz com Deus. Amém. Você, irmão, se você está se sentindo um pecador, se você está se sentindo imundo, clame ao Senhor por misericórdia, pois Ele é rico em misericórdia, e isso pode ser o Espírito Santo te mostrando que você é pecador e te guiando a uma mudança de vida, uma mudança de atitude, né, um arrependimento verdadeiro. O problema é se nós não reconhecermos nossos pecados, se nós acharmos que a gente é santo, né? Nós temos ali na Bíblia a oração do fariseu e do publicano, né? O fariseu dizia: graças te dou porque não sou como os demais, né? E o publicano batia no peito e dizia: miserável homem que sou, né? Mais ou menos como Paulo dizia, né? Então, ele clamou pela misericórdia de Deus, né? E é isso que nós temos que fazer todos os dias, na verdade. A gente sempre, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida e nos mostrando que ainda somos pecadores, que ainda precisamos mudar. E ele vai nos mostrando e nós vamos nos arrependendo e mudando de atitude. Daqui a pouco ele mostra um outro pecado que nós temos, que nós precisamos mudar. E assim a gente vai melhorando, vai nos tornando cada vez mais a imagem de Cristo, né? Para glorificar a Deus. Então, é muito necessário a gente entender a nossa condição de pecador, para a gente entender que Deus nos ama e Ele gosta de usar pecadores. Então, se você está se sentindo incapacitado de servir a Deus, de fazer a vontade dele, de fazer a obra de Deus, fique tranquilo, porque Ele gosta de pecadores, Ele gosta de usar pecadores. Então, e é Ele que faz a obra através de nós. Ele não precisa de pessoas santas para fazer a obra dele. Ele é santo e ele usa pecadores e ele vai transformando a nossa vida enquanto isso ele nos usa. Então, eu queria terminar minha parte aí, orando, né? Se tu me autorizar aí, ô David. Amém, tenha a bondade.
a gente possa estar orando aí, pedindo e clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e continue nos mostrando nossos erros, nossos pecados, para que a gente possa mudar, para que a gente não permaneça nos nossos pecados e para que a gente não ache que nós somos bons, né? Ou melhores que os outros. Que a gente consiga ver a misericórdia de Deus, a graça todos os dias. Então vamos orar junto aí, pessoal. Irmãos, Amém. Vamos Senhor, orar. te agradecemos por essa palavra, por esse momento que podemos estar juntos aqui, Amém. meditando na tua Glória a palavra, Deus. Senhor, Obrigado, Jesus. e te conhecendo melhor, Senhor, e nos conhecendo melhor, Senhor. Pois o teu É Espírito verdade. Santo nos revela, Senhor, é, e nos mostra a nossa condição, Senhor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Agradecemos porque tu mandou o teu filho para morrer na cruz por nós, Senhor, mesmo nós não merecendo, Senhor. Nos salvou mesmo quando nós ainda éramos pecadores, como Paulo fala, Senhor. E te agradecemos por essa misericórdia, porque tu nos usa mesmo a gente sendo pecadores, Senhor. Glória a Porque a tua graça é Obrigado. maravilhosa, Senhor. A tua graça, a tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. E a gente tem a oportunidade de te glorificar, Senhor, e de te servir, mesmo ainda tendo pecado, Senhor. E tu nos coloca no caminho, Senhor, nos busca, e nos coloca no caminho, e nos restaura, Senhor, e muda nossas vidas, É verdade. transforma. E eu quero te pedir, Senhor, que tu, para todos que estão ouvindo aqui, Senhor, que tu venha nessa semana e no resto do mês aí, Senhor, no resto desse ano, que tu venha fazendo a obra na vida de cada um, Senhor, e transformando vidas, Pai. Grato já, Senhor, porque tu já faz isso, Senhor, e quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um nos seus lares, suas famílias, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra que ouvimos da parte de Deus hoje, pelos louvores, também pela participação do Daniel. Te agradecemos, Daniel, pela presença Muito obrigado, eu que e agradeço. muito obrigado mesmo. E creio que foi muito edificante, que foi plano de Deus, com certeza, né? Porque a porta fechada também é de Deus, a porta aberta é de Deus, a tela funcionando é de Deus, a tela tudo, tudo escuro é de Deus, né? Então, eu creio que Deus tem os seus propósitos e muitas pessoas agora aí estão com o celular na orelha, escutando com atenção, né, a palavra de Deus e diferente, talvez, se né, estivesse tudo ok. Mas o Senhor tem os seus propósitos e te agradeço, meu irmão, minha irmã, você que esteve conosco essa noite, que Deus abençoe a sua vida ricamente e lembre-se que você é um filho, uma filha de Deus, alguém restaurado, alguém perdoado. Então, levante-se em Jesus Cristo, confesse seus pecados e saiba que Jesus, ele já te perdoou e ele tem uma nova vida para você a partir de agora. Que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez, Daniel, e até a próxima, em nome de Jesus. E eu que agradeço, tudo de bom para vocês aí, boa noite, Deus abençoe. Amém.